A graça e a paz, saúdo a todos, com a graça do Senhor Jesus. Que manhã maravilhosa de sexta-feira o Senhor nos proporcionou. E hoje nós iremos refletir um pouco sobre Gênesis 37. O capítulo de Gênesis 37, ele vem trazendo o relato do que ocorreu com José. O relato do que os irmãos fizeram de tentar matá-lo, depois arrependeram, não quiseram matá-lo, jogaram num poço e depois venderam para comerciantes de escravos. O capítulo 37 ele é bem conhecido por nós, né? E de certa forma alguém já ouviu falar, já assistiu filmes, desenhos que narram essa história de José, de como ele saiu do cativeiro, de escravo, depois ele foi prisioneiro, para depois chegar governador do Egito. Mas o que eu queria trazer hoje para vocês, nesse capítulo, é outra reflexão. Eu não vou falar sobre os sonhos de José, não vou falar sobre o plano que Deus tinha para ele, que nós sabemos que se realizou. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero falar na manhã de hoje com você sobre favoritismo e as consequências disso, que gera ódio, que gera inveja, e as consequências disso tudo em uma família ou mesmo dentro da própria igreja. Porque quando a gente olha para Gênesis 37, a gente sempre lembra dos sonhos de José. A gente lembra dos feixes que irão se curvar, das estrelas, do sol e da lua que também irão se curvar para ele, que era um prenúncio do que ia acontecer, que todas as outras nações se curvaram para ele quando veio a grande seca, a grande fome que só o Egito tinha, e por causa das estratégias de José, só o Egito tinha alimento. Mas o que a gente quer falar é que o favoritismo dentro de uma família, no caso do capítulo 37, que é o favoritismo de Jacó por José, e esse favoritismo se tornava claro, nós vamos ver isso no decorrer do capítulo, que era evidente, esse favoritismo criava inveja e ódio dentro dos outros filhos, dentro dos outros irmãos, tá? E como isso quase destruiu uma família. A família não foi destruída por causa da misericórdia do Senhor, que restaurou. Mas é sobre esse cuidado, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, que nós iremos falar hoje. O capítulo 37, ele começa assim, ó. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Acho interessante que ele diz, esta é a história de Jacó, e aí ele começa no capítulo seguinte falando assim, no versículo seguinte falando assim, quando José tinha 17 anos, aí começa a falar de José, e vai até o versículo 36, falando de José, né? Essa é a história de Jacó, e começa a falar de José. Por quê? Porque veja bem, Jacó, ele demonstrava preferência por José. Ele deu uma túnica para ele, uma túnica especial. A minha versão fala túnica talar. Talar tem uma origem no latim, que é talus, né? Talus significa calcanhar. Quer dizer, então, que essa túnica, ela se estendia até o calcanhar. Era uma túnica comprida. Alguns teólogos utilizam a interpretação para dizer que era uma túnica que tinha cores, né? Que era sustida em cores. Lembrando que as vestes, elas não tinham costura, né? Elas eram feitas de pano único. Então, os homens do dia a dia, normal, na sua labuta, eles não usavam túnicas até o calcanhar. Eles usavam as túnicas mais curtas, porque ficava mais fácil deles andar, deles caminhar, deles correrem, deles trabalharem. Quem usava a túnica comprida eram pessoas de grande relevância
na questão de comando, de direção, de chefia, pessoas que não metiam a mão no dia a dia, na obra, né, no labor, ele ficava mais na gerência. Então, o Jacó ele já demonstrou a preferência pelo José dessa forma. E a Bíblia nos diz, em Gênesis 37, do 3 ao 4, que eu vou ler, diz assim: Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos. Israel é Jacó. Israel amava a José mais do que todos os seus outros filhos. 11. Eram 11, tá? Os outros 11, né? Na verdade eram 12 com José. Então ele amava José mais do que os outros 11 e isso era sabido. Porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então veja bem, Jacó, Israel, tem 12 filhos. E deixa claro para os outros 11 que ele ama mais um do que os outros. E isso, a Bíblia nos diz que eles começaram a odiá-lo e já não podia falar com ele de forma pacífica. Quando eles falavam com José, era de forma truculenta, era de forma violenta, era de forma que queria eliminá-lo. Tá? Esse favoritismo de Jacó foi que despertou essa inveja e ódio entre os irmãos dele. E esse ódio e essa inveja abriu espaço para quê? Para divisões e pecado. Jesus nos ensina que a gente tem que amar sem favoritismo. Tanto aqui dentro da igreja quanto fora. No seu lar. Não interessa quantos filhos você tem. Não interessa quantos parentes você tem. Não interessa aquele que você ama. Jesus disse que a gente tem que amar sem favoritismo. Ele diz assim, lá em João 15: O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Em João 13, 35, ele diz assim: Assim todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. Ele não diz ódio, inveja, ele diz amor um pelos outros. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Tiago, também ele nos alerta com relação a essa questão do favoritismo, da questão da acepção de pessoas. Tiago 2, diz assim, Tiago 2:1, diz assim: Meus irmãos, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando uma com favoritismo. Tiago nos adverte sobre isso. Como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas. É muito difícil. Em determinado momento, eu já estive à frente na liderança de pessoas e tinha aquelas pessoas a qual estava comigo no dia a dia, estava trabalhando comigo, aquelas pessoas a qual eu poderia sinceramente confiar. Mas por que eu não podia, na época, no órgão público, favorecê-lo em detrimento dos outros? Porque é o seguinte, quando você, por exemplo, pega uma viatura pública, um carro público, e pega esse carro e deixa para essa pessoa. Se eu fizer isso para uma pessoa, eu tenho que fazer para as demais. Não tem como. Se eu fizer um aniversário para uma pessoa, eu tenho que fazer para os demais. Senão, isso vai acarretar, vai alimentar, e nós vamos ver no decorrer do texto, que isso vai alimentando mágoas, rancor, ódio e inveja.
E aí muita gente diz assim, não, mas isso aí é problema do outro, ele que tem que fazer curso de cura. A Bíblia fala que você não deve despertar a ira nos seus filhos. Entenda que você também não deve despertar essa ira e o ódio nos seus irmãos, naquele que está contigo no dia a dia. A palavra é bem clara. Meus irmãos, como crente no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando uma com favoritismo. E aí ele continua, ele diz, Tiago, tá? Tiago 2. Se vocês de fato obedecem à lei do reino, conforme as escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Mas se fazem acepção de pessoas, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Ele está dizendo assim, de que adianta você amar o próximo como a ti mesmo, se você separa, se você diz quem é que é esse próximo, se você seleciona quem é esse, que foi o caso de Jacó. E aí a gente tem que entender, né? O ambiente de Jacó. Jacó, filho, né? De Isaac com Raquel. E aí, se você vai lembrar dos devocionais anteriores, que era claro que Isaac amava mais Esaú e que Raquel amava mais Jacó. E o que foi que isso ocorreu? Confusão também, discórdia, ruptura na família. Muita gente escutando isso que eu estou dizendo diz assim, mas não era plano de Deus que José fosse cativo para o Egito, e de lá fosse preso, ficasse quase 9 anos preso, para depois virar governador do Egito? E aí eu costumo responder da seguinte forma, era do plano de Deus para Abraão Ismael? Era do plano de Deus para Davi? Para o projeto que Deus tinha para essas pessoas, tá? O plano dele. Era do plano de Deus para Davi o adultério com Batseba? Era do plano de Deus para Jonas ser engolido por um grande peixe para poder chegar até Nínive? Era do plano de Deus isso? Era do plano de Deus Caim matar Abel? Era do plano de Deus Adão e Eva desobedecerem a ele? É do plano de Deus isso? Que plano de Deus é esse que primeiro eu tenho que ser torturado, eu tenho que sofrer para poder cumprir a palavra dele? É do plano de Deus que Paulo perseguisse os cristãos para depois se tornar um discípulo de Deus? Não era do plano de Deus. Boa é os planos que ele tem, são os planos que ele tem para nós. É o que está escrito. Eu é que sei os planos que tem para vós. Planos que maus? Não. Bons. De guerra? Não. De paz. Então, esse pensamento de que eu tinha que passar por isso, não existe isso. Você tomou a sua decisão. Lembra? Semear é facultativo. Você escolhe o que você vai semear, mas a colheita é obrigatória. E você vai colher até aquele que é responsável pela colheita dizer, já chega. E quem é esse responsável? É Deus. Deus é que dá a colheita, dá o tempo de colher e diz até que momento você vai colher. Semear é com você. Mas ele diz quais são as sementes que tem que ser semeada. Amai uns aos outros, não fazei favoritismo em detrimento dos teus irmãos. Você não pode fazer isso. Todos são um corpo. Você não pode elogiar o teu dedo mindinho em detrimento do teu dedo menor do pé. Você não pode fazer isso. Favorecer uns em detrimento de outros destrói relacionamentos, alimenta a inveja e abre brechas para o inimigo, abre brechas para o adversário. O cristão, ele deve refletir o amor de Deus, que não faz acepção de pessoas, tratando todos os irmãos em Cristo. Amai, suportai-vos, diz Paulo, suportai-vos uns aos outros em Cristo, no amor de Cristo.
Paulo, ele reforça essa igualdade em Cristo. Ele diz lá em Gálatas 3:28, ele diz assim: nisto não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado. Você pai, você líder, você que está à frente de pessoas, você que foi eleito, que foi separado por Deus para guiar outras pessoas, você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado com o que você fala, com o que você faz. A Bíblia nos diz, na questão de família, que os filhos são coroa dos pais. Filhos são coroa dos pais. E que os pais são a glória dos filhos. Os pais são a glória dos filhos. Que glória é que teus filhos veem em você? Jesus falava isso, dizia que ele se glorificava no Pai, pela glória do Pai. Ele não estava lá para fazer a vontade dele, ele se glorificava no Pai. Quando você elogia, quando você favorece, e eu não estou dizendo de um elogio por um ato que foi feito, que aquela pessoa mereceu, eu estou dizendo dessa constância, de que todo mundo percebe que fulano é favorito de ciclano. Como? O irmão é de determinado ministério, comete pecado, eu não afasto ele. Eu mantenho ele aqui porque é meu favorito, porque ele frequenta a minha casa. Isso é favoritismo. Como é que vocês acham que os outros se sentem? Mas se fosse fulano, ele teria expulso da igreja, teria tirado do ministério. É o que diz a palavra. Não adianta você amar o seu próximo a si mesmo, mas você faz separação de pessoas, tem favoritismo. Tiago diz que você está cometendo transgressão igual aos outros. E aí as pessoas também falam assim: mas Deus não permitiu que acontecesse isso com José? Deus não permitiu que acontecesse tudo o que acontece, não é permissão de Deus? Gente, fora da Bíblia, porque na Bíblia diz que tu não matarás. É taxativo, é imperativo. Ele diz, tu não matarás. É proibido. Mas sai da Bíblia e vamos para a nossa realidade na sociedade, no Brasil. É proibido matar? Não. O Código Penal, artigo 121, diz assim: matar alguém é crime. Ele não diz é proibido matar. E logo após vem dizendo a pena. Se você matar, você vai cumprir tantos anos de prisão. Aí depende do crime, das qualificadoras. Mas não tem dizendo que é proibido. Então, quando Deus fala, quando a Bíblia nos diz sobre livre-arbítrio, que você é livre para semear, eu costumo relacionar com o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém é crime. Não está dizendo, é proibido, diferente do mandamento de Deus, que é, tu não matarás. Tu também não cobiçarás, ou seja, tu não terás inveja do teu irmão. Está também escrito lá. A inveja, como fruto da carne, né, ela destrói, ela nos afasta da vontade de Deus. Em Gênesis 37:11, diz assim: os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Guardou aquilo no coração. O que era aquilo no coração? Era a revelação que José tinha falado do sonho. Primeiro ele falou do sonho do feixe do campo, que estava amarrado e ia se curvar, né? Depois ele falou do sol e da lua e de 11 estrelas que também iam se inclinar diante dele.
Tá? Os irmãos, quando escutaram isso, ficaram com ciúme, com inveja. Só que não foi de primeira. Isso já tem sido alimentado dentro deles, tem sido criado, como diz Tiago. Esse pecado tem sido gerado dentro de você. E depois que é gerado, ele tem que nascer. Tá? Os irmãos se encheram de inveja. Essa inveja é obra da carne. Jesus, ele alerta como a gente deve lidar com relação a esses males que vêm do coração. Porque no 11 ele diz que eles tinham inveja. A inveja era como? Era dentro de si. Essa mágoa, esse rancor era dentro de si. Jesus diz assim, lá em Marcos 7, do 21 ao 22. Porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Marcos 7, 21, 22. Quem disse isso? O próprio Jesus. Vem de onde? De dentro do coração dos homens. De dentro do coração dos homens. Paulo também nos ensina dizendo assim, ele diz lá em Romanos 13, do 13 ao 14, fala assim: andemos decentemente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imoralidades sexuais e dissoluções, não em discórdias e inveja, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam planos para satisfazer os desejos da carne. Não andem em discórdia e inveja. E é responsabilidade de você que conhece a palavra, de você que está ouvindo agora nesse momento, é da sua responsabilidade não alimentar isso, não alimentar discórdia e inveja. Tem pessoas que fazem o contrário, que vai admoestar, vai chamar a atenção de alguém e diz, por que você não faz como fulano, que é melhor, que é tal, que é isso, que é aquilo? Ele acha que está corrigindo, que está ajudando, comparando, diminuindo aquele que já está errado. Não é assim que Jesus ensinou. Não foi assim que Jesus fez. Então por que tu faz isso? Em Gálatas 5, do 19 a 21, Paulo também nos diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu os declaro, como já antes o preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Você viu aqui? Inveja, divisão, inimizade, ciúme, ira, discórdia. Isso não pode acontecer no coração e ao redor daquele que diz que é cristão, que é pequeno Cristo, que fala da palavra de Deus. Quando você faz isso, você está alimentando no outro a discórdia. O favoritismo, que nós falamos agora há pouco, é brecha para que o inimigo entre. Mas eu torno a dizer, há pessoas que fazem isso e dizem assim, mas isso é problema dele, ele que tem que fazer cura. Ele é que tem que se curar. É tipo, eu sou a doença, eu não tenho problema nenhum. Quem está doente é que tem que buscar cura. Sendo que você é a doença. É você que provoca no outro o mal-estar. O chamado de Cristo para nós é de um amor igualitário, é de um amor de serviço. O caminho em Cristo é servir a todos com amor, sem distinção. Não somos chamados a reproduzir favoritismo ou alimentar inveja, mas a viver em unidade, sendo um só. Jesus diz lá em Marcos 9, 35, ele diz assim, se alguém quiser ser
o primeiro será o último e servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. E ele também ainda diz assim, lá em Marcos 23, 11, diz assim: o maior entre vocês será aquele que serve. Então ele diz, você quer ser o primeiro? Então você tem que ser o último e tem que servir a todos. Você quer ser o maior? Então você será aquele que serve. Ponto. É nisso que a gente reconhece, não é no favoritismo, não é em você ficar claramente dizendo para os outros irmãos que fulano é melhor do que o outro. Isso está errado. De nada adianta tuas orações, de nada adianta tua subida no monte, de nada adianta ficar todo dia na igreja, de nada adianta. Porque você está cometendo transgressão, porque você está indo de encontro que está escrito na Bíblia. Acabei de dizer que foi Tiago que disse isso. Lá em Marcos 10, 45, a gente tem assim, um exemplo do que Jesus nos deu com relação a esse assunto. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não há favoritismo no próprio Jesus. Ele veio para servir e para dar sua vida por resgate por muitos. E por que tu faz diferente? Porque tu te sente diferente? Porque tu faz o outro irmão pecar, se sentir diferente, fazer que esse orgulho cresça dentro dele e que o ciúme e a inveja cresça no irmão que está ao lado? Paulo nos lembra, lá em Filipenses 2, do 3 ao 4, ele diz assim: nada façam por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não tenha em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. É assim que você tem que viver. E isso tem que estar enraizado dentro de você. O discípulo de Cristo, ele é chamado a amar, a servir e viver sem acepção, sem favoritismo. O testemunho da igreja está em refletir esse amor. A glória que tem que ser demonstrada é a glória de Deus. Deus não tem favoritismo. Deus trata todos como seus filhos. Não existe um melhor, um pior do que o outro. Todos são o quê? Pecadores. Todos são. Estamos todos no mesmo saco, no mesmo balaio. Nossa fala de hoje foi nesse sentido. De que você atente. Atente. Para não alimentar no outro o ódio, a inveja. Para que você não faça favoritismo perante a palavra do Senhor. Pare com isso. Trate todos iguais. Nós somos um corpo. Um corpo. O meu dedo mindinho não tem maior ou melhor função do que o meu fio de cabelo. Todos são iguais, todos são importantes. Eu tenho que ter um amor pelo meu fio de cabelo igual eu tenho pelo meu dedo mindinho. Então vamos parar com isso. E quando os irmãos se queixaram, Jacó ficava calado. Ele via o ódio e a inveja, mas ficava calado. Ele nem mudava a sua atitude, dizendo: meus filhos, vocês são tão queridos para mim, vocês são isso, são aquilo. Não, a Bíblia nos fala, no capítulo 37, que ele ficava claro o favoritismo dele por José. E ele deixou isso materializado na túnica. Então pare com isso. Quando o teu irmão, quando o teu liderado chegar e dizer que sentiu magoado em determinada coisa, não fique mandando ele fazer cura, não. Se é você o responsável por isso.
É você que alimenta. Não adianta ele tomar um remédio para a gripe e se você é o vírus da gripe. Toda vez que ele chegar perto de você, ele vai ficar gripado de novo. Isso também você aplica na sua casa. Em você tratar um filho em detrimento do outro. Chamar a atenção de um, comparando com o outro. Isso não é papel de cristão. Não foi isso que Jesus fez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que hoje nos mostrou. Através da história de José, Senhor, e seus irmãos, os perigos do favoritismo, Senhor, e da inveja. Nós reconhecemos que muitas vezes, Senhor, nós falhamos, alimentando sentimentos errados ou tratando pessoas de forma desiguais. Pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, sonde o nosso coração e nos ensine a viver o mandamento de Cristo. Amar a Ti acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Livra-nos, Senhor, da inveja, do orgulho e da acepção de pessoas, Senhor. Que possamos refletir o caráter de Jesus em cada atitude, servindo uns aos outros com humildade e amor. Que nossas famílias e nossa igreja sejam um testemunho vivo da unidade em Cristo, para que o mundo veja em nós o amor verdadeiro no Evangelho. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.